Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre a adubação verde, que é uma técnica realmente transformadora. Com a adubação verde, em pouco tempo eu deixei de usar qualquer adubo vindo de fora dos meus pomares. Na horta reduziu drasticamente o seu uso. Então essa técnica é transformadora. E antes de nós ir para essa aula, eu já vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando tiver vídeo novo e deixar o like, que isso é bem importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e para eu entender também que vocês estão gostando. Então, vamos para a aula agora. Bom, a adubação verde é um mundo. É o assunto que eu mais gosto porque ela trata principalmente da questão da vida no solo, que é a biocenose. E muitas vezes eu vou falar sobre a biocenose, sobre matéria orgânica, porque isso é fundamental. E, sinceramente, é o assunto que eu mais gosto. E ao mesmo tempo que isso é fundamental, é também um assunto muito amplo. Então hoje eu quero passar assim, os princípios da adubação verde para vocês terem uma ideia como um todo dessa prática. E em próximos vídeos eu vou falando mais detalhadamente sobre exemplos, sobre plantas melhoradoras de solo, sobre a biocenose em si. E eu gosto muito disso porque a adubação verde gera vida e a vida gera mais vida. Então solo vivo é solo fértil, solo estruturado e junto a isso plantas saudáveis e produtivas. Então assim, bem resumido, a adubação verde é a prática de adubar o solo com plantas. Então é uma prática orgânica, é uma prática barata, porque com poucas sementes se cria uma área como essa aqui, que coloca toneladas de matéria orgânica, de nutrientes, os quais você ia gastar uma fortuna com adubação orgânica, com adubação química, sem falar todos os prejuízos da adubação química, que acaba, grosso modo, matando o solo se você fizer de forma incorreta, que é bem fácil de errar, e com isso vem uma avalanche de problemas. Mas esse não é o assunto específico desse vídeo, então eu vou falar como é que eu faço a adubação verde e quais são os seus benefícios para o solo. Então vocês estão vendo essa área aqui, é uma área que eu plantei no final do outono e início de inverno. Então aqui tem aveia preta, tem ervilhaca e tem nabo forrageiro. E a minha recomendação é essa, é sempre semear plantas o mais variado possível, porque cada uma vai trazer um benefício diferente para o solo. Tem umas que descompactam ele, tem outras que movem nutrientes, tem outras que possuem efeito de reduzir drasticamente a população de nematóides, de outros seres que podem ser patológicos para as plantas. Então, quanto mais biodiversidade, mais variedade de espécies, mais completo vai ser o efeito da adubação verde. Então eu vou mostrar essa área rapidamente, como ela estava há 2 meses atrás, quando eu fiz a semeadura de algumas espécies. Como essa vai ser uma área de horta, eu já fiz toda a formação dos canteiros antes, coloquei um pouquinho de adubo orgânico, porque no início é importante para dar uma ativada nessa vida, fornecer até nutrientes, inclusive para a própria adubação verde vim com mais vigor. Eu formei os canteiros e logo em seguida eu já semeei a lanço mesmo, só atirei por cima algumas sementes. E eu usei várias variedades, mas como era final de outono e agora entrou inverno, foram essas 3 aqui que vieram bem mesmo. Porque a natureza é sábia, nasce exatamente o que está precisando ali. Então o que aconteceria com esse solo se eu só tivesse deixado aqueles canteiros ali e não tivesse semeado nada? Ou se você não semear alguma coisa, é importante cobrir com palha, com madeira. Por quê? Porque nas primeiras chuvas, esse solo, essa camada mais superficial vai ser pulverizada em partículas muito finas. Então ele vai ser desestruturado, essas partículas vão entupir os poros do solo, que é onde fica o oxigênio, é por onde a água penetra e desce, assim como também fica estocada. Então logo ia se formar uma camada compactada superficial e esse solo ia ficar sem oxigenação, ia se compactar e com isso a água não ia mais penetrar nele, então ia começar a causar erosão pelo escoamento, lixiviação de nutrientes. É um desastre. Então um solo descoberto, sem cobertura viva ou sem matéria orgânica, palha, madeira cobrindo ele, é um assassinato. Então muitas vezes o solo está bem adubado, está fértil, está tudo certinho, mas não tem cobertura viva, vai virar um tijolo, você não vai conseguir cultivar nada, tudo que plantar vai ficar travado. Então muitas vezes é isso, a cobertura é essencial. Bom, quando começam a germinar essas sementes, a primeira coisa que acontece
elas vão começar a povoar o solo com raízes, criar uma trama. Elas povoam muito o solo, as raízes vão fundo. Tem algumas variedades, por exemplo, girassol, a braquiária, as raízes chegam a passar de 10 metros de profundidade. Então, o primeiro efeito da adubação é esse de criar uma trama de raízes que vai não só estruturar e proteger a estrutura do solo, como também quando essas plantas completarem seu ciclo, secarem, morrerem, essas raízes vão apodrecer, vão ser decompostas pela vida e vão ser matéria orgânica. E matéria orgânica é o essencial para o solo ser nutritivo, porque quando tem matéria orgânica, os seres do solo, a biocenose, isso é muito importante. Eu vou ter um vídeo só sobre isso, porque é importante mesmo. Essa vida do solo biodiversa vai quebrar essa matéria orgânica em todos os tipos de nutrientes que as plantas precisam. Então, a matéria orgânica é mais importante do que qualquer adubo. E como é que isso funciona? Ao mesmo tempo que as plantas estão povoando o solo, estão largando as raízes em toda essa área, elas estão movendo nutrientes, então todos os nutrientes que elas vão estar puxando por essas raízes vão estar sendo utilizados para criar a parte aérea delas, que são as folhas e os talos. Só que aí acontece uma química, uma mágica muito importante, porque todo esse nutriente que ela move, toda essa água que ela usa, vai ser amplificada pela energia do sol, que é o maior insumo da agricultura. É essa estrela aí que tem uma energia absurda e que vai amplificar tudo que a planta puxar e vai formar essa parte aérea, vai formar todos os compostos pela fotossíntese, por outros processos, vai formar toda a estrutura da planta. Então eu gosto de dizer que se a gente bota 1x na terra, a adubação verde nos devolve 10x, porque não foi só os nutrientes que ela moveu no solo, ela também absorveu a energia do sol, absorveu gases da atmosfera, absorveu água. Então, se você dá 1x, ela devolve 10x. E toda essa matéria orgânica gerada vira um ciclo virtuoso que vai gerar mais matéria orgânica. Então, conforme você vai adubando, vai gerando todo esse volume, você vai roçando, essa palha vai voltando para o solo, as raízes vão apodrecendo, isso começa a ciclar os nutrientes e dessa forma se cria esse ciclo perpétuo de matéria orgânica que gera vida, que gera mais matéria orgânica. Então isso aqui é transformador. E enquanto essas raízes povoam o solo, fazem esse efeito físico de estruturar, também cada planta tem uma composição diferente de bactérias, de fungos, de vários seres nas suas raízes, que é chamada rizosfera, que seria esse ambiente que cada planta cria em volta das suas raízes, com as bactérias, com seres próprios daquela espécie. Então, quanto mais variedade, mais vida vai ter, porque cada uma vai ter uma rizosfera diferente. Porque as plantas, elas largam pelas raízes os exudatos, que são como se fosse o lixo metabólico delas, mas não é necessariamente um lixo, isso aí é um ouro que vai para o solo e que a vida se alimenta. Então se cria essa relação de simbiose, de troca, e com isso vai diversificando essa biocenose, essa vida do solo. Então o benefício físico da raiz é essa estruturação do solo, que vai manter ele fofo, aerado, poroso, grumoso, e os benefícios químicos são dessa rizosfera, são desses exudatos que elas largam e da variedade de vida que isso vai gerar. E ao mesmo tempo, elas movem nutrientes, então às vezes nutrientes que estão indisponíveis na superfície, uma planta que tem uma raiz de 10 metros de profundidade vai resgatar esses nutrientes lá no fundo e trazer para a superfície. E como que ela vai trazer? Através da sua estrutura. Então, todas essas folhas que estão aqui, essa massa, essa biomassa, pode estar movendo nutrientes lá do fundo que vieram para a parte aérea. Então, quando isso roçar, quando essas palhas voltarem para o solo, todos esses nutrientes vão estar ali na superfície. E aí vai começar a ser quebrada essa matéria orgânica e esses nutrientes vão começar a ser liberados. Isso é uma nutrição muito mais completa do que qualquer adubo. Por quê? Porque hoje considera-se 16 nutrientes minerais são essenciais para as plantas. Claro, tem os não minerais, que seria o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, mas dos minerais, que é normalmente o que se coloca na adubação, 16 são essenciais, mas existem outros 16 não essenciais e a planta vai se desenvolver sem esses outros. Só que quando eles estão presentes,
Isso aí vai fortalecer o sistema imune da planta, então ela fica multiresistente, ela vai ter mais resistência a todos os estresses ambientais. Junto a isso vai se criar mais sabor, mais aroma e acima de tudo ela vai ter um valor nutricional muito maior. Então é por isso que geralmente que nós encontramos no mercado, que são plantas forçadas à base de adubação química, não tem cheiro, não tem sabor, é porque falta todos os outros nutrientes não essenciais, mas que são muito essenciais na verdade. Eles só não são essenciais para a planta se formar, mas não quer dizer que eles não estão fazendo falta para outros aspectos. E já toda essa parte aérea, agora saindo um pouco das raízes, toda essa parte aérea, essa biomassa, também é matéria orgânica pura quando voltar para o solo. Então isso, por exemplo, num hectare equivale a toneladas de matéria orgânica. Então, se for simular isso através de adubação, além dela não estar viva, não estar fazendo todos esses processos que a adubação verde faz, vai ser caríssimo simular isso. Às vezes você ia gastar 3, 4 mil reais de adubo num hectare, e às vezes com 50 reais de sementes você faz esse efeito e ainda traz todos os benefícios secundários que só a vida proporciona. E junto à estruturação que as raízes formam no solo, essa palha aqui também vai fazer uma barreira superficial que vai proteger daqueles danos que eu já comentei, da chuva, assim como vai dificultar que a água evapore, então o solo vai ficar mais úmido por mais tempo, o solo vai ficar mais frio também, que é muito importante. O solo descoberto pode chegar a 70 até mais graus de temperatura, então isso termina com a vida microbiológica. Então esse é mais um benefício, vai dificultar a evaporação da água, o solo vai ficar mais frio, as raízes trabalham melhor, a vida trabalha melhor também. E antes de eu mostrar mais de perto aqui o que eu plantei aqui, mostrar na prática mesmo, também eu quero dar uma dica, sempre consorciem leguminosas com gramíneas, isso é o básico, tá? Porque as leguminosas fixam muito nitrogênio, pois elas possuem bactérias associadas às suas raízes que têm essa capacidade. E o nitrogênio é um nutriente que não existe no solo, ele precisa ser retirado do ar através dessas bactérias e fixado no solo. Então é um nutriente que geralmente está em falta e se for colocado de forma química é muito fácil de causar danos, de causar salinização, ele é muito móvel, então a planta pode puxar muito mais do que precisa e queimar. Ele também evapora muito, então geralmente uma ureia, por exemplo, que é o mais comum, ela tem uns 45% só de eficácia e é caríssimo. E, por exemplo, o nitrogênio químico, seja a ureia, seja outras fontes, nitrato de cálcio, termina com as minhocas e entre outros seres vivos, então eu não recomendo, não é nem um pouco interessante para o solo, sendo que pode ser colocado até 150 quilos por hectare só de plantar uma leguminosa. Isso aí, se for considerar a eficácia da ureia, equivale a 8, 10 sacos de ureia por hectare. Isso aí daria só de ureia uns 3 mil reais, sem falar todos os prejuízos que ela pode trazer. Então, além de consorciar a gramínea com leguminosa, até porque esse nitrogênio das leguminosas também vai estimular as gramíneas que precisam de muito nitrogênio. Mas além disso, como eu mencionei, coloque o máximo de espécies. Então aqui só nasceram essas 3 por causa da época, mas eu semeei milho, eu semeei mucuna cinza, feijão guandu, girassol, entre outras que eu nem lembro agora, porque faz um tempinho. Eu vou fazer um vídeo só com exemplos, mostrando, porque eu tenho bastante material guardado aqui. Eu já testei de tudo que é tipo de adubação verde, então eu vou fazer um vídeo só mostrando os exemplos, mas o que eu quero dizer aqui é que variedade é essencial, porque quanto mais variado, mais diverso, mais efeitos benéficos vão ser trazidos para o sistema. E agora eu vou mostrar mais de perto como está esse solo, como estão essas forrageiras. E eu só queria lembrar antes disso que qualquer planta tem o potencial de melhorar solo, desde que gere biomassa, volume, qualquer uma, sejam as nativas até essas plantas mais selecionadas. Mas se pegar uma área nativa com plantas nativas e começar a roçar para essa palha voltar para o solo, automaticamente vai ser colocado matéria orgânica e você vai notar que mesmo numa área nativa que tinha bastante plantas indesejadas, samambaia, outras plantas que não são muito interessantes, conforme essa matéria orgânica vai ciclando, vai voltando para o solo, vai mudando a composição de forrageiras, vindo plantas cada vez mais benéficas, cada vez com potencial maior de melhorar o solo, porque no solo nasce exatamente o que ele está precisando. Então, se é um solo pobre, vai nascer plantas de solo pobre, pouco exigentes.
Se é um solo que já está mais rico, vai começar a vir plantas mais exigentes, vai começar a aparecer leguminosas nativas e daí por diante. E também um exemplo interessante que não é só a questão da fertilidade, mas da estrutura do solo. Num solo compactado, o que vai nascer, pelo menos aqui, vai nascer guanchuma, porque a guanchuma tem raiz pivotante, ela desce quebrando essa camada compactada. Então a natureza é tão sábia que até em qualquer situação que seja do solo vão nascer plantas específicas para melhorar aquela situação especial, porque há um banco de sementes no solo, se estima que tem até 10 mil sementes por metro quadrado, então conforme as condições de clima, de estrutura, de fertilidade, vão nascer as plantas mais propícias para aquele momento. Então eu vou mostrar mais de perto agora essa área, essas 3 forrageiras, que é a ervilhaca, que é uma leguminosa, o nabo forrageiro e a aveia preta. Então veja essa área como está agora, não se enxerga canteiro, dá para ver um leve relevo, mas os canteiros estão formados embaixo dessas forrageiras. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, elas vão completar o seu ciclo, elas ainda vão dobrar, triplicar de tamanho, vão trazer todos os benefícios que eu citei, e aí quando elas deitarem, quando essa palha deitar no solo, aí sim eu vou fazer o plantio de hortaliça. E ainda por cima, eu vou picar esse capim-elefante aqui, que eu gosto muito, eu vou triturar ele para usar de cobertura viva nos canteiros. Então com isso, além de não vir as plantas indesejadas, ele ainda vai proteger mais ainda o solo e vai ser mais matéria orgânica concentrada. E mais os benefícios ali da baixa temperatura, de reter a umidade, etc. Então vejam, aqui é o nabo forrageiro, ele já está florindo. Ele tem um ciclo bem mais rápido que da aveia e da ervilhaca. E principalmente eu planto o nabo porque ele tem a raiz pivotante. Então ele vai descompactar o solo. E quando essa raiz apodrecer, também vai criar grandes poros ali por onde a água vai infiltrar, vai ser mais fácil ali de reter oxigênio, água, etc. Inclusive, esses frutos aqui do nabo são comestíveis e fica bem saboroso numa salada, por exemplo. E aqui é possível ver bem a aveia preta vindo. E a aveia preta eu gosto muito porque ela enraiza bastante, enraiza rápido, germina rápido, então ela protege bem rápido o solo. E ela tem um papel muito importante que é de promover a sanidade. Então ela reduz drasticamente a infestação de nematóides, por exemplo, e também ela possui um efeito alelopático que se chama, que quando ela deitar, essa palha dela vai impedir que outras plantas germinem indesejadas por até 2-3 meses. Então ela, além de promover a limpeza do solo e todos os outros benefícios da adubação verde em si que eu falei, ela ainda possui o efeito de segurar as plantas indesejadas por até 3 meses. E aqui é possível ver a ervilhaca. Ela é a mais devagar de todas, essas flores aqui são do nabo. Tá aqui a ervilhaca, ó. Ela tem esse nome porque ela parece uma ervilha mesmo, para quem conhece ervilha, inclusive ela dá vagens bem semelhantes à ervilha. E essa é uma leguminosa, no início ela é devagar, mas depois, conforme tanto o nabo quanto a aveia forem encerrando seu ciclo, ela vai formar um tapete por cima de tudo. Então eu gosto muito dessa planta, é uma leguminosa de inverno. E o que é legal plantar ela com aveia, porque como ela é uma trepadeira, ó, veja essas gavinhas aqui. Ela usa a aveia de tutor, então conforme a aveia cresce e cria estrutura, ela vai se enrolando e subindo por cima dela. Então isso aqui é só um exemplo, não é o intuito do vídeo falar muito sobre cada espécie, mas é só para vocês verem como é possível fazer numa área de horta. E eu recomendo que no pomar é possível fazer uma adubação perene, que tenha sempre uma cobertura verde. Eu vou fazer um vídeo também sobre a adubação verde do pomar. Mas aqui, como é horta, elas vão precisar encerrar o seu ciclo e dar espaço às hortaliças. Então o que eu recomendo? Você dividir pelo menos a sua horta em 2 ou 3 partes, para pelo menos uma vez por ano ter uma parte que passe por um ciclo desses. O ideal é 2 vezes por ano, então fazer um ciclo de inverno, um ciclo de verão, porque aí a sua horta vai estar sempre produtiva, sempre cheia de matéria orgânica. Aqui eu usei poucos quilos de semente, olha, eu aposto que tem mais de 1 tonelada aqui nessa área pequena de biomassa.
E lembrando que essa biomassa vai ser quebrada pela vida em todos os tipos de nutrientes que a planta precisa, os essenciais e os não essenciais. Bom, esse foi um breve resumo, uma demonstração rápida de uma adubação verde na prática, dos seus benefícios, alguns deles, mas assim, esse é um assunto muito amplo, que eu gosto muito, acho que é o assunto que eu mais gosto, então podem ter certeza que eu vou fazer muito mais vídeos ainda sobre isso, mostrando outros exemplos, mostrando a adubação no pomar, falando mais sobre cada aspecto, principalmente sobre a biocenose, eu vou falar bastante, mas eu acho que com esse vídeo vocês conseguem ter uma ideia geral e entender qual é a importância, porque que isso sempre tem que ser feito. E eu garanto que se vocês fizerem isso aqui regularmente, vocês vão perceber uma transformação no seu solo, nos seus cultivos, as plantas vão ficar muito mais resistentes a doenças, todos os problemas vão ser atenuados e vocês vão produzir muito mais. Então não deixem de fazer esse manejo. E se acharam o vídeo útil, já deixa um like aí, um comentário, porque é importante para eu saber se eu estou realmente conseguindo passar a minha mensagem. E eu já vou deixar o link aqui na descrição do e-book gratuito sobre os 10 manejos que eu faço no meu pomar, que me permitem produzir bastante, com sanidade, todas as frutas que vocês podem ver no meu Instagram. Então estão convidados aí a fazer o download, e as técnicas que eu demonstro ali são um resumo do que eu faço no meu dia a dia, e com certeza vai ajudar vocês bastante. Eu agradeço a sua atenção até aqui e até mais, um grande abraço.